Às vezes até as coisas que os pais estão fazendo atrapalham a criança, né? Então a criança está lá, está até tentando prestar atenção no que está fazendo, mas o pai está assistindo um filme de ação, por exemplo. Ouviu o primeiro grito, a criança para falar, não, peraí, o que está acontecendo? Aí ele fala, não, peraí, preciso voltar a estudar, volta a estudar. Aí começa a ouvir grito de novo, falando, para. Então não tem como a criança não tem o foco ali. Não tem aquele dia que você queria que o dia tivesse 48 horas? Que você deixou alguma coisa, você tem aquela impressão, deixou alguma coisa para trás porque você não conseguiu fazer aquilo que você queria fazer. Principalmente adquirir novos conhecimentos, estudar, ficar melhor na sua profissão, né, poder se diferenciar, acompanhar as tendências. Bom, isso acontece comigo também, com certeza acontece com você, tá? Então, hoje no MKP Entrevista, aqui comigo, Elaine Costa, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Porque é um assunto que é para todos, né? Para nós empresários e também para quem não é, falando um pouco sobre como a gente precisa lidar melhor com o nosso dia a dia para a gente aprender a estudar melhor. Afinal, o que a gente mais fala, o que a gente mais ouve é isso, que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, o tempo todo se atualizando. Mas como fazer isso se a gente não tem rotina, se a gente não tem disciplina, se às vezes a gente não tem nem método? Bom, para bater um papo sobre isso e para entender melhor como é que a gente pode melhorar o nosso desempenho nos estudos, eu estou aqui com o Luiz Lopes, que ele é mentor de estudos, né, e tem uma história de uma jornada na área de educação, e ele vai justamente ensinar um pouco sobre isso para a gente, trazer um pouco desse conhecimento, contar um pouco sobre o negócio dele nessa área de educação, que é algo que tem crescido bastante, algumas pessoas têm percebido essa necessidade de ajudar outras pessoas a fazer algo que é tão importante quanto estudar. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Muito bacana. Eu achei muito interessante esse seu trabalho, porque é algo realmente que hoje a gente... eu acho que... Não é que hoje, é assim, a gente tem aquela ideia que todo mundo meio que... Não, todo mundo sabe o que é estudar. Uhum. Só que, na verdade, não é, né? Ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo uma quantidade absurda de responsabilidades, né? Vai ficando mais difícil da gente estudar, né? Mais desafiador. E é algo que tem que ser planejado também, né? A gente planeja tudo. A gente planeja viagem, planeja férias, planeja... O nosso trabalho a gente planeja, mas na hora de estudar ninguém planeja. Exatamente. Então, Luiz, conta um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto, um pouquinho da sua jornada até você efetivamente começar a trabalhar como mentor de estudos. Maravilha. Bom, me formei em letras, né? Fui professor de português durante 10 anos. Trabalhei na educação, né? Sempre gostei muito de educação no geral. E durante essa época de colégio, teve uma das escolas que ela me ofereceu uma oportunidade de fazer uma espécie de experimento, que era uma tutoria de alunos, né? Então, resolvia conflito entre alunos, resolvia conflito entre alunos e professores e, ao mesmo tempo, eu ajudava alunos que estavam com mais dificuldade em estudar. Então, eu ajudava eles a planejarem e organizarem os estudos para melhorar as notas. E isso ficou na minha cabeça, saí dessa escola, comecei a empreender com outros assuntos, né? Com produtos de beleza. E nesse meio tempo eu fui aprendendo mais sobre planejamento estratégico, sobre a vida de empreendedor, né? Tem muita relação em vida de empreendedor com aluno, com estudar, enfim. E achei interessante, eu falei, bom, vou pôr isso no papel, mas enquanto a empresa estava dando certo, tudo bem. Chegou um determinado momento, a empresa saiu do Brasil. E aí eu falei, bom, eu preciso pôr alguma coisa no lugar, né? E eu já tinha isso mais ou menos estruturado, fui só melhorando, né, estruturando cada vez mais, e aí eu vim com essa empresa de mentoria de estudos. Legal. E aí, assim, hoje, quais são as pessoas que você atende? Normalmente são mais adultos, né? A parte de crianças são os pais, né, porque é necessário para os pais colocarem a rotina nos filhos, né? Não são os filhos que vão colocar a rotina nos pais, então por isso acaba sendo os pais. Então, concurseiros, pessoal que está prestando OAB, pessoal que está fazendo residência médica ou vai prestar residência médica,
O pessoal que está em faculdade está meio perdido, né? Não sabe por onde estudar. O pessoal que está fazendo doutorado, pós-doutorado, mestrado, enfim, acadêmicos em geral. E pessoal que é adulto e precisa estudar de algum jeito. Entendi. E aí, falando um pouco assim sobre aprendizado para adultos, estudo para adultos, a gente estava até comentando um pouquinho antes, né? A gente vai ficando mais velho, parece que as coisas não, a gente não consegue mais absorver como a gente absorvia antes, né? E aí, porque, assim, acho que muita preocupação, muita coisa na cabeça, essa dificuldade até de se concentrar. E acho que é um problema recorrente para muitas pessoas, Sim. né? De vezes tô lendo um livro, mas quando eu vi, eu já passei 2 páginas, eu não lembro nada que eu li, Uhum. né? Acontece muito. E aí, como é que assim, como é que um adulto pode começar a melhorar isso, né? O que você entende que é o caminho, por exemplo, para ele começar a melhorar os estudos, ou às vezes até começar a estudar, ter uma rotina, enfim. O começo do começo de você largar o que você precisa fazer para estudar, né? Você focar no estudo, tem muito a ver com a parte de meditação, né? Porque a meditação ela ensina você a esquecer o que é desnecessário naquele momento e focar no que é necessário, né? Então é sempre interessante que você foque no momento, né? Ah, mas eu tenho um problema para resolver. Se você conseguir resolver aquele problema naquela hora, vai lá e resolve. Ah, eu não consigo. Para e foca no que você precisa resolver, que é o teu estudo no momento, né? Não tem como. É um exercício, né? Não tem milagre, não é uma coisa que da noite para o dia você vai fazer. É focar, falar, não, agora o meu foco é estudo. Ah, mas o foco é estudo. Você vai ficar puxando o teu cérebro constantemente para estudar, né? Então esse é um dos hábitos, né? Tem outras coisas que vão fazer você captar melhor o conhecimento, né? Que envolve emoções, enfim. Tá. É um trabalho mais multidisciplinar, então. Você trabalha com inteligência emocional, você trabalha com a parte ambiental, né? Da onde você está estudando, com quem você convive, né? Tem aquela famosa frase, acho que é do Jim Rohn, que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então você imagina, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas as pessoas que eu convivo não gostam nem de ler livro. A tendência é, na hora que eu estou lendo um livro, a pessoa, poxa, para aí, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um churrasco. E você tem que parar porque você está socialmente ali, você precisa, né? Então, esse ambiente também é importante, e além das técnicas de estudo, né? Uhum. Técnicas de estudo, memorização e tudo mais. Legal. Faz todo sentido, né? Assim, o ambiente acho que é fundamental, né? Principalmente para Sim. crianças, né? A gente estava até comentando isso, às vezes a criança tem dificuldade de estudar, e aí e os pais acham assim, que é uma coisa automática, né? Sentou lá e está estudando, e não é, né? Não é, o próprio, às vezes até as coisas que os pais estão fazendo atrapalham a criança, né? Então a criança está lá, tá até tentando prestar atenção no que está fazendo, mas o pai está assistindo um filme de ação, por exemplo. Ouviu o primeiro grito, a criança para falar, não, peraí, o que está acontecendo? Aí ele fala, não, peraí, preciso voltar a estudar. Volta a estudar. Aí começa a ouvir grito de novo, fala, não, para. Então não tem como a criança não tem o foco ali, 100%. Ela vai ter foco no que está em volta, né? Mesma coisa visualmente falando, né? Você tem um monte de brinquedo espalhado em cima da mesa e o estudo, vai ter hora que a criança vai parar, vai olhar para o brinquedo e vai começar a brincar com o brinquedo. Não tem como. Faz todo sentido, assim, a organização, né, e o foco, porque tem muitas pessoas hoje que falam assim, ah, mas a criançada hoje consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e faz bem. E isso é verdade? Olha, o que eu tenho estudado em neuroeducação, não existe multifoco, tá? Você sempre vai ter foco em uma... Você até consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas nunca vai ser 100%. Tanto que a gente tem lei no trânsito que não permite que a gente fale no celular enquanto está dirigindo. Porque ou você presta atenção na conversa, ou você presta atenção no trânsito. Já vi casos e casos de gente que quase bateu o carro ou bateu o carro porque estava fazendo isso. Você imagina com estudo, que é uma coisa que você precisa dedicar foco, não tem como.
Não tem como. Então, não dá para cozinhar e estudar ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Quer dizer, por exemplo, se você foca, você consegue absorver uma quantidade maior de informações num espaço menor de tempo? De certa forma, sim. Porque se você está, por exemplo, está estudando e está no celular, vai ter hora que você vai falar, não, peraí. Tá, por exemplo, está assistindo uma videoaula. Pegou o celular para responder um WhatsApp. Aí você vai parar falando, peraí, o que a pessoa do vídeo está falando mesmo? Aí você tem que voltar ao vídeo. Né? Se for uma coisa realmente importante. Agora, se for uma coisa, estou vendo por ver, tudo bem. Né? Agora, como é estudo, né? Então não tem como. Quanto mais você foca, mais você retém. Né? Claro que existem outras formas de você reter melhor, né? Mas o foco ele é uma coisa principal, uma das coisas principais para te ajudar a estudar. E tem horário melhor para estudar? Você que faz o teu horário. Tá? Mas o que eu digo você que faz o teu horário, tem gente que se sente bem. Aliás, tem. Imagina como se nós fôssemos uma bateria. Tá? Então a gente começa de manhã com toda a energia, por mais que a gente acorde com sono, demora um pouquinho para a alma fazer download, mas e aí no final do dia a gente já está meio desgastado. Então o ideal seria fazer no começo do dia, mas claro que vai ter gente que trabalha durante o dia e tudo mais. Né? Então o ideal é que você faça o que é mais difícil, que é estudar, entre aspas, né? Para algumas pessoas de manhã. Mas não tem como, aí você faz teu horário, né? O ideal é que você tenha uma rotina de estudo. Aí você, com a rotina, você cria o hábito. Né? Tá. Vira uma coisa quase que automática, você parar para estudar naquele momento. Entendi. Por exemplo, assim, uma coisa que eu senti de muita diferença, minha filha estudava à tarde, né? E aí ela reclamava muito que as crianças gritavam muito na sala. Por quê? Porque à tarde todo mundo já tá acordado, né? Desperto ali. E aí era muito bagunça, muito barulho. Ela reclamava mesmo, o pessoal fica gritando na sala. E aí ela mudou agora para de manhã, né? Desde o ano passado ela tá de manhã. E aí a criançada chega meio com sono, né? Então, eu acho que o foco é maior, pelo menos no começo ali, e isso acaba ajudando. E eu percebi que ela teve mais facilidade, assim, muito menos reclamação. Assim, ela não reclama de ter dificuldade para aprender nada. Acho que isso tem ajudado. O foco fica melhor de manhã, né? Por mais que ainda tenha aquela fase do download da alma, mas é muito melhor de manhã. À tarde, você vê que... Por que criança, no geral, que nem sua filha comentou, tipo, não, porque muito barulho e tal, não sei o quê. Quando envolve muito barulho, muita bagunça, quer dizer que não está a fim de focar no que está vendo. Quer desfocar de alguma outra forma, quer brincar. Né? E de manhã acaba sendo mais leve por conta disso. Também tem a influência da idade, né? De um ano para outro muda muita coisa, mas tem bastante a ver com com o fato do foco. Né? Ter foco, porque de manhã, parece realmente de manhã que você tem mais foco, né? A gente consegue desenvolver melhor e consegue focar para ler, para ouvir. E mesmo que seja para ouvir um podcast, só que você absorve melhor aquele conteúdo de manhã, né? À noite com a cabeça cansada, já não... É claro que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que funcionam melhor à noite, tá tudo bem. Tem pessoas que funcionam mais à tarde, tá tudo bem. Mas, no geral, é aquele momento que, quando você é uma bateria, então você começou o dia, você já começa com energia total, com foco total. Depois, com o tempo, vai desgastando. Né? Tem as pessoas que acordam, tem aquela manhã arrastada, mas é arrastada porque começa a funcionar melhor à tarde. Aí à tarde é o momento de estudar, de fazer as coisas. É bem interessante. Quer dizer, é importante conhecer esse ciclo, né? Conhecer se você é uma pessoa mais da manhã, se você é uma pessoa mais da tarde. Isso. Né? E tem gente realmente que fica super desperto à noite. Sim. Né? Desperta, assim, super produtivo e cada pessoa é de um jeito. Tem gente que prefere virar a noite estudando. Né? Eu já vi amigos meus falando, eu prefiro virar a noite estudando porque não tem barulho nenhum em casa. E aí, eu prefiro.
E aí é o ritmo dele. Perfil, né? O perfil dele, ritmo dele, é assim que vai. Legal. E então, por exemplo, hoje, assim, o que que você percebe que é uma das maiores dificuldades, além da gente já falou do foco, mas assim, outras dificuldades que as pessoas têm, principalmente os adultos, de conseguirem se focar e perceber realmente que está aprendendo, que está absorvendo aquele conteúdo. A absorção de conteúdo ela é feita de duas formas, ou repetição ou emoção junto com o conhecimento. O ideal seria que a pessoa se divertisse enquanto estuda. Mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dá para você... Tem formas de você estudar e se divertir. Tá? Tem muitas formas de fazer isso. Seja, por exemplo, quem tem pet, dá aula para o próprio cachorro, pro gato. Que legal! Tem uma pirâmide de um... Eu não sei qual a profissão, mas eu vou colocar cientista, tá? Que chama William Glasser, que ele mostra o quanto a gente retém de acordo com o que a gente faz sobre o assunto. Ler é 10%, ouvir é 20%, alguma coisa assim. Quando a gente ensina alguém, 95%. A gente tem 95% do que a gente está aprendendo quando a gente ensina esse assunto para alguém. A falta de pessoa, pet. Você imagina o pet como se fosse uma pessoa, imagina as dúvidas que ele pode ter e vai montando sua aula para dar para ele. Uma forma de você estudar. Nossa, é uma excelente ideia. A gente tem 3 gatas. Vou falar para minha filha começar a dar aula para elas. Só não pode esquecer e ficar brincando com o pet, esquecer de ensinar o pet as coisas. Mas é uma forma. É verdade, porque realmente a gente é diferente, né? Quando você está ensinando a sua preocupação em passar aquele conteúdo. Uhum. Meio que é porque tem uma função, né, de você aprender Sim. aquilo. Você tem a função de aprender, porque quando você ensina alguma coisa para alguém, você já espera que vai vir dúvidas que nem você imaginava. Eu lembro da fase de professor, eu dava aula de português para estrangeiro, numa dos lugares que eu trabalhei. E o aluno virou para mim e falou assim: professor, O é masculino e A é feminino. Eu falei: tá, porque flor é feminino e dia é masculino? Eu não estava esperando isso. São coisas que a gente não espera. Então, quando você vai ensinar alguém, você tem que... Eu tive que correr depois só para não deixar todo mundo na dúvida. Tem a ver com latim. Tá? Tem a ver com latim, tudo... se eu não me engano, tudo que é feminino tem a ver com dar vida a alguma coisa. Tudo que tem a ver com trabalho tem que ser masculino. Então, dia, teoricamente, é o horário de trabalho. Então, se eu não me engano, tá? Porque foi a resposta que me deram na época para eu responder para ele. Então tá. Nossa, mas é uma excelente pergunta mesmo, né? E a gente nem se... Como a gente aprende português ali, meio que, né, acostuma com aquilo. Você não se questiona, né, por quê? E faz sentido. Então, a ideia de você preparar uma aula é isso, é você preparar para dúvidas que vão vir assim do nada. Falar, mas não dá para prever. Não dá para prever, mas é ótimo você dar aula para alguém e a pessoa vai vir com pergunta. Especialmente se a pessoa não souber nada sobre o que você está falando. Aí ela vai vir com perguntas assim que você vai falar, vixe, agora? Aí você tem que trabalhar para estudar, para responder. E aí é aquilo, né, onde você vai fixar. Sim. É bem legal mesmo. É uma boa dica. E para os pais, assim, por exemplo, às vezes tem um pai que ele vê que o filho tem dificuldade na escola, não consegue estudar direito, não tem foco. Como é que o pai pode começar a ajudar o filho? Bom, tem muita coisa que influencia aí, né? Desde da forma da escola dar aula, né? Às vezes a criança ela não se adaptou, porque você tem vários modelos educacionais, né? Você tem a modelagem ativa, tem a modelagem tradicional. Às vezes a criança não se adaptou à tradicional. Mas ela viveu a vida inteira na tradicional. Tudo bem, mas a forma de pensar dela, de repente, se você mudasse, colocasse em outro tipo de escola, seria muito melhor do que numa tradicional, por exemplo. Né? E tem gente que é o contrário, está num modelo ativo
E aí, não, tradicional é melhor para aquele tipo de pessoa, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver como os professores falam com a criança, como você, né, como pai, trata o filho com relação a estudo, né, até que uma coisa que a gente comentou antes, né, tem como você se divertir e fazer a criança estudar. Então, o assunto escola não precisa ser uma guerra, né, porque normalmente vira guerra, né? Começa a falar de escola, principalmente na parte de adolescência, ele começa a virar guerra. Mas se a pessoa está... Se você, por exemplo, perguntar para a criança o que ela teve hoje na sala de aula, qual foi o sentimento que ela teve em relação a isso, o que ela aprendeu, o que ela gostou, o que ela não gostou, é uma forma de fazer ela estudar. Você está rememorando uma coisa que ela teve, né? Então, é uma conversa. E nessa conversa, se além de estar mostrando que você... mostrando que a pessoa tem importância para você, que a criança tem importância para você, porque você está perguntando o sentimento dela em relação à aula, você está fazendo a criança estudar e rememorar o assunto que ela teve em sala de aula. Claro, só isso não basta, né? Vai ter que fazer lição de casa, vai ter outras coisas, mas é uma estratégia de estudo. Eu gostei muito que você falou disso, de transformar o estudo numa brincadeira, né? Que aí, realmente, quando você associa uma emoção àquilo que você está vendo intelectualmente, aquilo facilita muito a retenção, né? Sim, sim. Então, aliás, tudo que a gente aprende normalmente está atrelado a uma emoção. A gente aprende muito mais rápido quando está atrelado à emoção, né? Tanto que a gente acaba lembrando muito de coisas, situação do passado que é triste. Você lembra com muito mais clareza do que o que você comeu ontem. Por quê? Porque a emoção está atrelada. Então, no ensino é a mesma coisa. Você pode atrelar uma emoção. E quanto mais engraçado for, melhor. Melhor, porque você está atrelando uma emoção boa, né? Então, tem um livro que chama Aprendendo a Aprender, que ele dá como exemplo como decorar uma fórmula de matemática. A professora que escreveu o livro, ela fala assim, bom, você imagina essa fórmula de matemática como se fosse um burro pulando de paraquedas na sua sala. É tão absurda a cena que a fórmula fica gravada na tua cabeça, você teoricamente dá risada com a imagem, né? Quando você imagina um burro caindo de paraquedas na tua sala, você decora a fórmula. Decora não, aprende, né? Porque fórmula é uma coisa assim, que a não ser que você vai estudar matemática para entender de onde veio a fórmula, né? Que existe toda uma explicação para aquela fórmula, Sim. é muito complicado, você tem que efetivamente decorar, né? Absorver aquela fórmula. Então, são estratégias, né, para você poder guardar como é que é uma fórmula, e para você utilizar, por exemplo, numa prova, enfim. Uma coisa tanto para adolescente quanto para adulto. A matéria tem que ter significado para a pessoa. Tem que ter o porquê dela estudar aquilo lá. Se não tiver o porquê, fica mais difícil. Tá? Entra, mas fica mais difícil. Né? Então, por que eu tenho que estudar matemática sendo que eu não vou usar? Aí já ferrou, né? Não, aí a pergunta é, será? Pois é a coisa de não vou usar, e assim, uma coisa que eu sempre falo com minha filha, ela perguntou isso. Mas não foi matemática, ela não gosta de história e geografia, ela não gosta. E aí, eu não gosto, como é que eu vou usar? Aí eu comecei, vem cá, filho, vem lá, deixa eu... Você gosta de séries, não gosta? Gosto. Você gosta de desenho? Gosto. Tem uma história, não tem? Então, tem uma história. A história, o que você está aprendendo, são coisas que aconteceram no passado. Né? Então, por que a gente aprende? A gente aprende para a gente entender de onde a gente veio, né? De onde a gente veio, por que a gente está no nosso momento econômico, político, como é que as coisas se tornaram o que elas se tornaram. E isso explica muito daqui para frente. Então, é por isso que a gente aprende história. E a geografia foi a mesma coisa. Por que a gente aprende geografia? Né? Falando do clima, E aí, ela foi quebrando um pouco essa objeção que ela tem, porque ela adora matemática, ciência, mas
não gosto de história, não gosto de geografia. Uhum. A mesma coisa acontece com os adultos, por exemplo. Adultos, se você não tá lá, vou prestar o AB, e eu não sei por que eu tenho que estudar essa matéria, Aí já bloqueia, né? já bloqueia, né? Então você tem que ter clareza por que você está estudando aquela matéria, mesmo que às vezes pareça ser um pouco fora do normal. Por exemplo, na minha faculdade eu tive uma matéria que ela, basicamente, ela falava que a mesa é chamada mesa porque a sociedade impôs que o nome disso era mesa. Mas eu entendi que, assim, tem que trabalhar com isso, eu tive que trabalhar com isso para poder entender da onde veio a origem das palavras, porque eu fiz letras, então a gente tinha que saber sobre tudo das palavras, né? Então, você colocar um significado para funcionar melhor o teu estudo também. Então, tanto para criança quanto para adulto. Adulto é ele procurar um significado na disciplina. Ah, eu não gosto disso, ok, mas procurar um significado, porque esse significado vai ajudar a ter um propósito e facilitar o aprendizado. Como isso vai contribuir na sua vida? Né? Como esse conhecimento que você está tendo vai contribuir na sua vida? De alguma forma vai. Se está naquela prova, vai contribuir de alguma forma. Não tem como. Tá? Mas eu quero quero me especializar como advogado de família e eu estou tendo criminal, por exemplo. Tudo bem, mas vai ter uma hora dentro da família que vai entrar no âmbito criminal, pode, Deus me livre, mas pode acontecer de entrar, e aí você vai ter que saber minimamente alguma coisa para poder colocar. Sim. Como matemática, né? O pessoal, mas por que eu tô indo Bhaskara, né? Nunca vou usar Bhaskara. Mas, às vezes, tem aquela coisa de fase de aprendizado também. Porque aprender na fase certa, aprender matemática, desenvolver, isso também ajuda no nosso desenvolvimento cognitivo. Né? A matemática ela tem muito a ver com lógica. Né? Então, você aprende matemática para pensar melhor sobre as coisas. Pensar de forma lógica. Isso acontece por conta disso, que é lógica pura. Sim. Quer dizer, tem um objetivo. Mesmo que, eu não gosto, eu nunca vou usar, eu quero ser de humano, eu quero ser advogado, não tem que estudar matemática. Mas faz todo sentido, por quê? Você vai fazer um parecer, não vai? Então, é aquela coisa da lógica, isso mais isso vai dar isso. Então, é para desenvolvimento cognitivo mesmo. Né? Sim, sim. Tudo que a gente aprende em escola tem um porquê. Né? Eu até brinco quando às vezes eu dou um workshop voltado para pais. Por que a gente tem que aprender química? Uma das coisas que ninguém sabe é que se você misturar água sanitária com detergente, ela pode gerar um gás que é muito maléfico para você. Só que assim, não é química. É química, você está misturando dois componentes que vão te fazer mal. Teoricamente era só leitura, né? Que era só ler no rótulo, que está escrito lá, não misture com nada. Mas tem a ver com química. Todos os nossos sentimentos são química. Né? Tudo que a gente funciona por conta da química. Sim, somos seres, base totalmente química. Então, assim, tem que ter para a gente saber essas coisas. Isso que é legal. Então, ampliar um pouco isso. Acho que para os pais ter essa coisa de ressignificar para o filho, né? Por que ele está aprendendo matemática? Porque matemática é meio que o trauma, né? Matemática. Então, tem que ame, tem que odeie. É mais ou menos assim, né? O que é mais engraçado, você sabe que matemática tem mais a ver com português do que qualquer outra coisa? Porque matemática você tem que interpretar o texto para você produzir a questão. Então, o maior problema das pessoas na matemática é o texto. Sabe que uma das coisas que, quando eu coloquei minha filha para aprender Kumon, eu coloquei para aprender justamente português. Porque, assim, como é que você vai colocar a criança para fazer matemática se ela ainda não sabe o idioma dela nativo? Sim. Primeiro, ela tem que ser capaz de entender o idioma nativo. Porque se ela entende, por exemplo, uma pergunta, né, ela é capaz de responder aquela pergunta. Sim. Seja de qualquer matéria. Sim, às vezes você nem sabe a matéria, mas pela interpretação da pergunta, você consegue responder, porque
Na pergunta está a resposta. Né? Eu sei que é meio contraditório, mas na pergunta de alguns, se você pegar Enem da vida, os Enems, você tem muita pergunta que é por interpretação. Ah, mas você está falando de química, mas é interpretação. É só você ler direitinho que você consegue. Verdade. E realmente, como isso é interessante, né? E é só não ter essa trava com o idioma, né? Ou com a matéria em si. Porque, O problema de trava é que a trava pode ser gerada por um monte de coisa, né? Desde professor, a gente volta naquele assunto, desde professor, como a criança ou o adulto lida com aquilo, como foi ensinado para ele. Então, por exemplo, eu já ouvi muita coisa assim, eu sou de humanas, não sei nada de exatas. a gente ouve muito isso. Fala, tá, eu fui filho, aliás, eu fui não, eu continuo sendo filho de engenheiro. Eu sei fazer conta de cabeça por conta do meu pai. Assim, literalmente, tem conta que eu faço, que tem amigo meu que olha para mim e fala assim, cara, como é que você fez? Eu falo, não, porque eu desde criança, meu pai, nas brincadeiras que eu tinha com ele, uma curiosidade, ele me ensinou a fazer conta indo para São José do Rio Preto. De São Paulo para São José do Rio Preto dá uns 400 e alguma coisa quilômetros. E eu ficava perguntando para ele, falei, pai, falta muito? Meu pai fazia eu fazer conta para saber o quanto falta. Né? E isso era uma brincadeira para mim. Eu acabei aprendendo a fazer conta de cabeça por conta disso. E eu sou de humanas. Né? E eu gosto de matemática. Então não tem... Você pode ter uma certa dificuldade, mas não, nossa, não vou... Não entra. Não existe. Entra. Sempre vai entrar alguma coisa. É aquilo, né? Assim, né, a gente que é da área de marketing e tal, a gente é no meio termo. Porque a gente, tanto humanas quanto exatas, a gente usa as duas coisas. Então, eu sou administradora por formação. Né? Então, tem muita parte de matemática, mas também tem muita parte de humanas, porque você lida com pessoas, né, dentro de uma empresa. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo. Então, é a coisa poxa, né, eu não gosto, eu tenho dificuldade, mas às vezes é justamente porque ali, quando você estudava, tinha alguma trava, alguma coisa que aconteceu que te fez justamente não gostar, né? Sempre vai ter uma travinha ali, mas é barreira que você tem que aprender a tirar. Quando você coloca diversão, você acaba quebrando um pouco essa barreira. Isso que é legal. E você consegue ajudar isso, né? A ensinar a Isso. estudar com diversão. Sim. Quanto mais a pessoa... Na verdade, envolve muita criatividade da pessoa e a minha criatividade ao mesmo tempo, porque ficam os dois parados pensando até a hora que a gente chega a uma solução. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo de como a diversão pode ser usada para estudar. Um amigo meu, ele gosta muito de anime. E ele estava com dificuldade para decorar as leis de aposentadoria. Ele falou, cara, eu não sei como eu vou fazer. Falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos começar a pensar em anime. Como é que Goku, por exemplo, ele se aposentaria? Como é que a gente poderia fazer isso? Aí ele começou a pensar situações e começou a ligar nas leis. Acabou decorando as leis por conta disso. Ele aplicou em algo que ele gostava. Ele aplicou no que ele gostava, associou com o conhecimento dele e foi. Isso faz muito sentido. Legal. E para você, assim, mudando um pouquinho de assunto, falando do estudo, né? Aí é aquela coisa, também tem tudo a ver, né? Você falou que quando você começou a atuar nessa parte como mentor de estudos, né? Aí você conheceu um grupo de networking, você chegou lá e você se sentiu um estranho no ninho. Quer dizer, você teve que também entrar no processo de aprendizado. Foi um processo um tanto quanto complicado, porque eu não me via como empresário, eu me via como professor. Né? Então, para mim, desculpa pessoal, mas eu era um monte de extraterrestre, só eu que era, falei, não, eu sou professor. Mas foi um aprendizado, saber conversar com eles, saber falar da minha empresa, saber entender a empresa do outro também, para poder ajudar o outro de alguma forma. Então, foi um aprendizado.
Foi desafiador. Bastante. No começo foi. E hoje, como é que é o BNI para você? O BNI, ele é assim, o que me gera mais renda, né? É o lugar que me gera mais cliente, é o lugar que eu aprendo pessoalmente muita coisa, né? Ainda mais conforme os anos passam, eu estou no meu 4º ano de BNI, tenho aprendido cada vez mais ali com as pessoas, com às vezes uma coisa que eu ouço uma outra pessoa falando, eu falo, nossa, isso é muito interessante, eu posso aplicar na minha própria empresa. Já aconteceu da gente ter, por exemplo, eventos ali que a gente estava falando da empresa do outro, tentando ajudar a empresa do outro, de outra pessoa, e você fala, nossa, isso dá para aplicar na minha empresa, eu vou tentar. E aí você aplica e funciona muito bem. Né? Então, o networking ele é essencial para a vida, né? E BNI assim, para quem é empresário, BNI precisa pelo menos passar numa reunião para conhecer, porque é sensacional. Faz muita diferença, né? Sim, eu falo que o que me tornou empresa são 3 instituições que me tornaram empresário que eu sou hoje. Uma foi a antiga empresa de produto de beleza, o BNI e o Sebrae. O BNI ele me fez assim conhecer muito mais sobre a minha empresa e sobre mim e sobre como ser empresário, como lidar com algumas adversidades e tudo mais, do que qualquer lugar, porque cada ano que passa eu aprendo mais, né? Legal. Então, aproveitando assim, que a gente está falando de BNI, vou pedir para você fazer o seu pitch, olhando para aquela câmera. Vamos lá. Olá, meu nome é Luiz Lopes e eu sou mentor de estudos. Você conhece alguém que está com aquela dificuldade de estudar, não sabe nem por onde começar, nem por onde... Está completamente perdido? Pede para ele vir conversar comigo que eu vou ensinar essa pessoa tanto a se programar e a se organizar, quanto se divertir estudando, para ela ter mais leveza e mais assertividade no estudo. É isso. Muito legal. E onde que as pessoas te encontram? Qual que é o seu Instagram, site? O meu Instagram é o nome da minha empresa, né, que é Yawara, YAWARA, .educacional. Aí por que é Yawara? É porque Yawara é lobo em Tupi-Guarani e Lopes tem alguma relação com lobo em latim. Legal. Faz sentido. Então, Yawara, né, YAWARA, .educacional. Você pode me achar por lá ou pelo WhatsApp, né? Que Pode falar. 011 98943 0698. Muito legal. Muito legal, Luiz. Muito, assim, agradeço por ter aceito o convite. Nossa, eu que agradeço demais vocês. Foi muito legal, assim, falar sobre estudos, né? Acho que a gente precisa falar porque às vezes o nosso dia a dia é tão corrido, né? Uhum. Mas o que a gente mais precisa hoje em dia realmente é ter essa capacidade de se atualizar. Né? Eu falo muito do lado do empreendedor, mas é Sim. Claro, tem as pessoas que querem prestar concurso público, tem a pessoa que quer fazer pós-graduação, e aí às vezes vai bater numa coisa assim, poxa, eu estou sentindo que eu não estou absorvendo, né? Olha, tem uma frase que eu ouvi e eu acho que é bem, assim, bem... A única coisa que nunca vão tirar de você é o conhecimento. Então, o estudo, mesmo que você já esteja no topo, continue estudando, porque você não tem nada a perder com isso. Verdade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você que assistiu a gente aqui até agora, então vai lá, acessa o site do Luiz, conhece o projeto, conhece o trabalho dele. Você vê que tem muita dica para ajudar a estudar, tanto você que está querendo estudar para um concurso ou para se aperfeiçoar, fazer uma pós e está sentindo aí que está difícil porque é muita informação, enfim. É aquilo, tem técnica para te ajudar. E você também que é pai, que é mãe, que hoje está querendo ajudar seu filho e vê que não sabe o que fazer, já tentou algumas coisas, mas vê que não está indo. Também, com a ajuda de um profissional é sempre muito mais fácil, ok? Então, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Se lembra de se inscrever no canal, porque a gente tem sempre conversas assim de alto nível. E eu espero você no próximo. Até lá!